Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós daremos sequências do nosso projeto do GTClone, nesse terceiro vídeo, onde a gente vai agora criar as ações de cada um desses botões, inclusive a ação de enviar a mensagem de fato e popular a tela com as respostas, e aquele design do chat GTP, onde a pergunta do usuário fica à direita e a resposta do bot à esquerda. Então, bora para o vídeo! No nosso último vídeo, nós criamos toda a estrutura do index.html. Então, nós fizemos o esqueleto da parte visual, que o nosso site teria, inclusive com o CSS, que nós utilizamos aqui, e também estilizamos utilizando o Tailwind. A parte do back-end nós já temos, que foi o nosso primeiro vídeo, onde a gente viu que funciona essa nossa mini API. E hoje iremos, de fato, dar vida a esse projeto. Vamos conectar uma coisa na outra, inclusive o HTML, no caso a parte do visual, com o Server.js, que é a parte do nosso back-end. Então, qual vai ser o primeiro passo que eu quero fazer aqui? É criar um novo arquivo chamado script.js. Não vou colocar ele diretamente no nosso index.html para ficar mais estilizado o código. Então, aqui nós temos o script. src, você coloca o path, o caminho para ele, então script.js. E agora já está conectado esse nosso script. Então, tudo que a gente for fazer de JavaScript estará nesse arquivo aqui. Primeiro ponto que eu quero fazer aqui. Todo o que vai acontecer aqui no nosso script vai acontecer após todo o conteúdo da página ter sido renderizado e compilado, etc. Então, para isso, nós utilizamos um método chamado document.addEventListener. Então, a gente vai adicionar um listener do evento. Então, a gente vai adicionar uma função que capta quando acontece algum evento. Qual vai ser esse evento em questão aqui? Esse aqui, ó, DOM.CONTENT-LOADED. Então, o DOM seria o document, tá? Todo o HTML, etc. Conteúdo carregado. Então, o conteúdo carregado do nosso arquivo, tá? Isso seria HTML, CSS, JavaScript e etc. Ok? Muito bem. Qual vai ser a primeira coisa que eu irei fazer aqui? Eu vou definir as variáveis que nós estaremos utilizando. Então, no nosso HTML, a gente deu alguns IDs para vários elementos. Assim, né? Ó, temos o user input, send button, sidebar, new chat, history wrapper e etc. Então, para cada um desses, eu vou criar uma referência aqui numa variável para a gente poder trabalhar com eles. E por já ter sido carregado nosso documento, então a gente tem como se fosse uma instância da aplicação aqui dentro, tá? Então, a gente pode reutilizar essas variáveis e não precisa ficar fazendo a query delas em todo lugar que a gente vai usar. Então, eu vou chamar de chat form. A query que eu cito é quando a gente faz o document query selector ou qualquer outra coisa que você queira. No caso, eu vou fazer tudo por ID, né? Nós definimos vários IDs lá. Então, qual é o primeiro ID? É o próprio chat form. Só copiar isso aqui. Para alguns deles. Vamos ver quais são os próximos. Ctrl D, você seleciona o mesmo texto, né? User input. Aqui nós vamos ter o chat window. Send button. New chat. E o menu button. Que é só um minúsculo, né? Perfeito, então a gente já fez a referência das variáveis aqui. Eu vou então fazer a ação de abrir e fechar esse nosso menu lateral, tá? Nossa sidebar. Então, o que nós estamos chamando do botão do menu seria esse menu button. Porém, se você procurar aqui, ó, ele não foi colocado ainda, tá? Como que eu posso saber disso? Você pode vir no projeto aqui, ó, F12, você consegue ver qual é o ID, quais são os atributos que ele tem, etc, tá? Então, ó, o SVG está sem uma ação. Inclusive, está com o cursor pointer aqui, né? Para todo esse local. Vou manter assim, né? Vamos só achar essa classe A. Essa classe A não, desculpa. Esse
elemento A, que é esse aqui, né? Ele está envolto. A gente vai dar um ID para ele, que vai ser o menu button, tá? E perfeito. Vamos então dar um evento para esse menu button, tá? Então a gente faz a mesma coisa, ó, add event listener. E agora qual é o evento que eu quero? Ó, tudo isso aqui são eventos, tá? Você pode ler mais sobre ele nas documentações do JavaScript. Isso aqui é JavaScript puro, tá? Eu vou usar o click. Vou colocar esse E, que seria o próprio evento do que está acontecendo aqui, tá? Uma forma de você referenciar o evento em si. E eu vou utilizar o E para o prevent default. Que significa o quê? Que enquanto esse evento estiver executando, ele já não vai ouvir outros. Por exemplo, se você estivesse fazendo uma requisição assíncrona para um back-end, que demora, digamos, 10 segundos, ele só vai chegar aqui de volta, permitir passar desse ponto, quando de fato terminou a primeira vez. Então digamos que seja uma boa prática colocar ele ali, tá? Aqui eu vou chamar um método que a gente não criou ainda, mas eu vou chamá-lo, que é o toggle sidebar. Para quem não sabe, o toggle é uma função que tem no JavaScript, que significa assim, ó, caso você tenha uma coisa, você remove ela, e caso não tenha, você adiciona, tá? Então, por exemplo, uma classe, e perceba que eu estou chamando uma função, então vamos criar essa função. Para evitar qualquer problema aqui do JavaScript não conseguir encontrar a função, faça sempre acima, tá, dos listeners. Então é por isso que o listener deve ficar lá embaixo. Então, function toggle sidebar. Então, primeiro ponto que eu quero aqui. Eu quero capturar a sidebar de fato. Não coloquei ela definida aqui em cima, porque esse aqui vai ser o único lugar que nós estaremos utilizando, tá? Então, sidebar, document, get element by ID, esse também tem um ID, e o próprio sidebar. Ó, caso ele não encontre nada, ele vai retornar um nulo, né? Então, caso não tenha nada, ele só vai retornar. Vamos matar a execução desse script. Caso ele encontre, o que vai acontecer? Então, agora a gente vai analisar as classes, tá? Aqui vai ser puramente um trabalho com as próprias classes que nós temos ali, tá? Vai ser uma adição ou remoção de alguma classe em específico para que a gente consiga gerar esse efeito de fechamento. Então, ó, sidebar, vamos acessar as classes. Caso a classe, então vamos só recapitular aqui, class list vai nos dar uma listagem de classes que esse elemento tem. E de que forma? Em um array, tá? Então, por isso, por ele ser um array, a gente pode usar a função contains. Beleza? Ela é própria do array. Então, ó, caso ele tenha W64, a gente vai entender que ele está aberto. Quem que tem W64? Aqui, ó, nós temos o W64, tá? Só lembrando que essa classe do Tailwind, ele define um tamanho pré-definido. Todo o tamanho que está aqui, ó, ele é o W64. Então, se você colocasse dessa forma aqui, ó, movendo aqui, vai ficar mais fácil. Fechar um pouquinho, assim. Eu acho que fica melhor para a gente enxergar. Ó, W64 dá 16 rem, né? É uma forma de você ver ali o tamanho. Se eu remover essa classe, olha o que acontece? Ele fica pequeno, tá vendo? Então é mais ou menos isso que a gente vai simular aqui. Então, caso ele esteja com isso, a gente sabe que ele está aberto. Caso ele não esteja, a gente sabe que ele está fechado, né? Está menor. Então, voltando para o nosso script. Então, caso ele esteja aberto, agora a gente já consegue analisar isso. Então, agora a gente vai utilizar o class list novamente. Daí você pode fazer assim, ó, por ser um array ali do JavaScript tipo, das classes, você usa um remove ou um add, tá? Remove, remove, add, adiciona. Então, remove, vamos lá. Caso ele esteja de fato aberto, a gente vai remover a classe 64 e vamos deixar ele com um tamanho automático. Então, um tamanho que ele precisa só para englobar os elementos que ali estão. Agora eu vou fazer o método adicionar. Mesmo esquema, ó, isOpen. Então agora a gente vai fazer a adição. Caso ele esteja aberto, ele vai ficar com o width alto. Caso não, width 64. Ok? Então vamos só entender o que está acontecendo aqui. Simplesmente assim, ó. Caso ele esteja aberto, a gente vai remover essa classe. Caso ele esteja fechado, a gente vai adicionar essa classe. Ok? Simples assim, um faz o oposto do outro. Vamos ver como é que ele funciona agora. Ó, recarreguei a página.
viu? Ele já fica menorzinho. Porém, seria interessante que quando ele ficasse menor, ele mostrasse apenas os ícones, né? Ó, perceba que tudo aqui eu coloquei um ícone. Coloquei o ícone de mais, o ícone de perfil. Então, o que eu quero é que fique apenas como está aqui, tá? Fechou, diminuiu, apareça apenas os ícones. E vocês lembram que eu coloquei o width automático. Então, caso não tenha esse texto, então só para vocês terem uma analisada aqui, ó. Caso isso aqui não existisse, ó, ele fica de fato pequeno. Se esse aqui também não tivesse texto, ele vai ficar do tamanho dos ícones, que é exatamente o que a gente quer. Então, eu adicionei uma classe aqui, hide on small, que ela vai fazer exatamente isso, tá? Vai esconder quando estiver pequeno. Ela ainda não faz nada, claramente, mas é uma flag, né? Digamos assim, é uma marcação que eu já deixei quando a gente estava escrevendo o HTML para que a gente pudesse usar posteriormente. Então vamos usar ela. Então, ó, const elements to hide sidebar. E agora a gente pode usar isso aqui, ó, query selector. Query selector vai encontrar o primeiro ícone, o primeiro match, né? Primeiro elemento que ele encontrar que tenha o que está aqui dentro. Daí ele não vai ser um array, tá? E o query selector all vai retornar um array, que é o que eu quero utilizar. Então, o hide no small. Só lembrando que aqui, ó, com o query selector, você tem que utilizar as marcações. Ponto equivale à classe, asterisco, ao ID. Então, a gente vai utilizar o ponto. E aqui vou fazer simplesmente um loop simples, ó. Lembrando que no JavaScript você tem outras formas de fazer o loop, mas eu vou utilizar essa aqui. E para cada um desse elemento, eu vou colocar no próprio estilo dele um display. Agora vamos lá, caso esteja aberto, o que vai acontecer com ele? Ele vai desaparecer. Caso não, ele vai ficar com um bloco. Aqui eu estou colocando diretamente no estilo, mas a gente poderia adicionar uma classe também. Vai da forma que você achar melhor, tá? Eu vou colocar uma classe de toggle, só para nós entendermos o que o toggle faz. Daqui é uma função. Então seria o seguinte assim, ó. Se ele estiver aberto, ou a gente pode simplesmente colocar a classe hidden. Porque a princípio, quando isso aqui abrir a primeira vez, ele não vai ter essa classe hidden. Então ele vai adicionar. E a próxima vez que você clicar, ele vai remover. Então vamos só analisar se deu tudo certo. Então perceba que agora ele funciona dessa forma, tá? Eu optei por utilizar a classe, eu acho que fica melhor e já fica mais parecido com o nosso contexto e deu para vocês entenderem o que o toggle faz, tá? E perfeito. Em todo esse tempo a gente fez apenas essa ação do toggle, que seria a mais simples. Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou dar uma acelerada no vídeo para que alguns outros métodos já estejam aqui e eu vou ir em cada um deles explicando passo a passo. Voltando então para o script agora completo, perceba que algumas coisas mudaram e ele ficou maior. Eu criei essa variável nova chamada de backend URL, que é a URL da nossa API que nós criamos, ou seja, é o que nós definimos aqui. Lembrando que a gente fala que ela vai iniciar no port, que nós temos definido no nosso env, e é o 3000, ok? Então aqui nós devemos utilizar o 3000. E é dessa forma que você aponta a porta, tá? E vai para o chat completion. Isso a gente já tem definido. Para funcionar esse nosso robô, essa nossa AI, lembra que a gente tinha que mandar um contexto para ela, né? Do que está acontecendo e etc. Então aqui a gente está fazendo isso, ó. Conversation History, nós iremos mandar a história do que a gente tem de contexto para esse nosso robô. Perceba que ele é um array, por quê? Porque todas as mensagens subsequentes, elas são incluídas aqui, e quando você manda esse pacote para a AI, ela já vai conseguir ter um contexto de tudo. Então, por exemplo, na próxima vai ter uma outra aqui, né, que seria row user e etc. Que a gente viu no primeiro vídeo, né? Então, caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, agora vai ser importante que você veja esse também, tá? Então, perfeito. Temos a função aqui, ó, start chat, que vai simplesmente adicionar esse HTML, que é uma start message, tem uma marcação aqui de um ID, né? Mas é simplesmente uma mensagem de boas-vindas. Olá, aqui é o GT Clone, vamos começar. Só um detalhe quanto a essa função, percebam que aqui, ó, ele oculta
Ó, quando ele carrega, ocultou o ícone aqui embaixo, né? O ícone não, aquele formulário que a gente desenvolveu. Então, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada com esse nosso HTML. E o erro está exatamente aqui, ó. Perceba que eu abri e fechei ele. Então, tudo acontece aqui dentro. E isso que é o problema, tá? Ele deveria fechar automaticamente aqui. Então, ó. Agora, recarregando, está ali nosso formulário, tá? Para preenchimento. Então, simplesmente aqui, ó, nós temos uma mensagem de boas-vindas toda vez que a gente abrir aqui. Adicionalmente, nós temos aqui a função de fazer o append no message. Eu já trato dela em sequência. Todos os listeners são as definições de eventos que a gente tem aqui no sistema. Eu coloquei no final, tá? Então, a gente tem o evento do user input com key down, que vai ser igual ao enter, que nada mais é você dar um enter aqui, tá? Ou clicar aqui, vai fazer o mesmo efeito. Esse é o evento do new chat, que é quando você clica aqui. Então, caso você tenha alguma coisa escrita e você clique aqui, ele vai retroceder para essa tela inicial, tá? E vai limpar tudo. E o menu button a gente já fez, que seria o toggle sidebar. E aqui eu fiz essa alteração agora, porque como se a gente recomeça quando a gente clica no Start Chat, a gente tem que limpar todas as mensagens para começar do zero, tá? Pelo menos nesse início aqui do nosso código, onde a gente não está lendo mensagens e históricos do back-end, tá? Então, do nosso banco de dados. Perfeito. Então, agora vamos para um dos nossos métodos principais, que seria esse aqui, ó. Ao clicar no Chat Form, no evento Submit, então, como ele é um formulário, ele tem o evento de submeter. E aqui é o Prevent Default, que é aquela questão que eu tinha falado. Enquanto a primeira vez não finalizar todo esse script, e aqui de fato ó, nós estamos fazendo uma requisição assíncrona, você não consegue chamar novamente. Então vamos entender o que ele faz. Esse é o coração da nossa aplicação e do que está acontecendo, tá? Primeiramente, a gente vai pegar no E aqui. Primeiramente, a gente vai usar do user input e pegar o valor que tem aqui dentro. Vamos dar um trim. Trim é uma função para textos que vai remover espaços no início ou no final. Então, caso você tenha uma mensagem tipo assim, ó, eu quero assim, ele vai simplesmente fazer o quê? Isso aqui, ó, remover, não o espaço do meio, mas ele remove esse e esse aqui. Lembrando que ele só funciona com texto, e caso você não use com texto, vai dar um erro, tá? Vamos lá, daí a gente vai seguindo aqui e pegamos o Chat Window e o Start Message, que percebam que é exatamente, vou mostrar por aqui, acho que fica mais fácil. É exatamente essa mensagem inicial aqui, tá? Ela está envolta aqui. Então o que ele faz? Simplesmente deixa o inner HTML dela vazio, tá? Então ele remove tudo. E seguindo, ele vai adicionar essa mensagem que a gente recebeu aqui, tá? Do user input, com um contexto de user. Então, só perceba que ele usou aqui um user, tá? Temos o user, temos o assistant e o system, tá? System é simplesmente o contexto em si. Vamos ver o que esse método do append message faz, tá? Primeiramente, a gente vai analisar se é uma mensagem do usuário. Por quê? Porque lembra que a gente tem que distinguir. Caso seja do usuário, ela fica na direita. Caso do robô, né? Que aqui no caso a gente chama de assistant, para a esquerda, tá? Então a gente simplesmente faz o quê? Quando a gente começa todo essa nossa questão da mensagem, a gente vai criar um documento, no documento um elemento chamado div. Então a gente consegue, ao fazer essa função aqui, você cria uma referência, né, no próprio documento e ele vai diretamente aqui, ó, no message container. Então a gente consegue já capturar esse elemento diretamente na variável. A gente vai adicionar algumas classes para ela, tá? Após isso, a gente cria uma nova, que seria o message content, que também vai ter algumas ações ali, tá? O user, se for usuário, ele vai ter uma estilização diferente. Nós temos o ícone é a mesma coisa, ó. Ele é alterado de formas diferentes, se ele for de usuário ou não. Caso ele seja de usuário, não vai ter um ícone, simplesmente assim, tá? Mas caso ele seja do robô, ele vai possuir sim um ícone. E aí, com isso, a gente vai criar o elemento do texto, que de fato estará recebendo o content, tá? Lembrando que o content é a mensagem, então aqui estará a mensagem. E aqui a gente começa com a magia de adicionar essas informações nos nossos elementos. Então a gente cria, quando a gente faz assim, a document create element, ele cria, mas não está ainda no nosso documento DOM da página. O que é o DOM? Pense que seria o HTML físico, assim, do site, tá? Ele criou apenas uma instância que só existe aqui dentro. Então, por isso que a gente tem que fazer o append. Então, o message container,
ele vai ser fazer feito append também, foi o primeiro que a gente criou, no chat window. O chat window existe sim, né, aqui. Então ele é, digamos, físico, né? E esses daqui estão apenas sendo criados agora, então eles têm que ser adicionados a alguma coisa que já exista para que existam também. E beleza, seria simplesmente isso, tá? Na hora que a gente fizer a ação ali e de fato ele estiver criando os elementos na tela, vai ser mais fácil para eu explicar e para vocês entenderem também. Mas aqui é simplesmente manipulação de HTML e CSS, só que utilizando o JavaScript puro, tá? Então ele parece até um pouco complicado. Talvez de uma outra forma você consiga deixar mais simples, mas aqui a gente optou dar assim, tá? Então, após ele fazer toda essa ação ali, que simplesmente HTML e CSS, essa nem é a parte lógica da nossa aplicação, ele vai seguir aqui, ele vai limpar o que o usuário escreveu, ele vai desabilitar o botão de enviar, o de User Input, então ele vai desabilitar você digitar mais novas coisas, vai adicionar algumas classes para você entender um pouco, tá? E agora ele volta, daí agora sim, ele adiciona no nosso histórico da conversa que o usuário entrou essa mensagem, tá? A nossa AI vai escrever um digitando. Eu já mostro para vocês aonde, mas é uma mensagem temporária, como se ele estivesse de fato digitando. Vocês vão ver que vai ter um efeito bem legal. E ele vai ter essa classe typing. Lembra que o typing a gente fez aqui, né? A gente já criou essa ação do typing aqui, que tem uma animação do blink, então ela vai ficar piscando. E perfeito, aqui começa a parte de fato do acesso à nossa API. Então ele vai mandar todo o Conversation History e é apenas isso, tá? Porque a gente já está sempre colocando novas informações ali. E com a resposta que nós obtemos, a gente limpa esse nosso evento do AI Message e simplesmente a gente adiciona agora a resposta que nós recebemos aqui do Message no nosso AI Message Test. Só lembrando uma coisa, após a gente fazer esse push, né, do que o usuário de fato escreveu no Conversation History, a gente chama o método append message, né, que a gente vai adicionar a mensagem falando que é AI, né, só que perceba que a gente tem um retorno, né, que é o que a gente usa aqui. E aparentemente, ó, ele é um elemento, né, então caso você venha aqui no append message, perceba que a gente retorna de fato esse text element, tá, que vai ser de fato tudo que está acontecendo dentro ali do nosso HTML que a gente cria para fazer a pergunta, tá? Então a gente já vai entender melhor, mas só lembrem-se que esse AI Message Text Element está vindo do Append Message, tá? Que é uma mensagem nova que foi criada ali a partir do JavaScript. Só para a gente entender de onde que está surgindo as coisas, tá? Após fazer a requisição da API, a gente pega a resposta. E lembrando que a gente está dentro de um try-catch, então caso seja positivo, a gente obtém a data, tira a ação do typing, né? Que seria aquela animação. Caso temos resposta positiva, vamos adicionar a mensagem de fato ao nosso HTML da mensagem. Vamos adicionar o nosso Conversation History, que o Assistant, que lembrando que é o AI, respondeu isso. Só que caso a gente tenha um problema, ele já vai falar que tem um erro na resposta do back-end, vai dar o nosso erro ali. Ele vai colocar esse texto lá, ó, erro, daí ele vai informar qual é o erro, ou simplesmente falha ao conectar ao servidor, caso não tenha um erro aqui dentro, tá? Por isso que tem um ou. E o Conversation History Pop, o pop significa o quê? É um método para arrays, onde você remove o último item dela. Aqui na nossa função catch, é caso tenha dado algum erro aqui dentro, mas erro mais interno, tá? Erro de código, por exemplo. Ou um erro para chamar a API, ou qualquer coisa que tenha disparado uma exceção. Então, a gente cria um novo erro de rede servidor, porque aqui a gente teve um erro com a própria requisição. Aqui não, aqui foi um erro de alguma coisa, digamos, mais física, né? E só lembrando que quando eu falo físico aqui no código, são coisas que foram escritas, tá? Não que nós estamos recebendo. Então ele vai simplesmente remover a classe do typing e vai colocar uma mensagem diferente. Claro que isso aqui não é necessário você escrever todas as informações, tá? Mas vai só a ideia para você, de fato, escrever alguma mensagem para que o usuário entenda que aconteceu algum erro. Geralmente no chat, GTP ou outras AIs, ele fala, né, que houve um erro interno, alguma coisa assim. O finally é o que ele faz após a execução do try ou do catch. Então, independente de ter caído no sucesso ou no erro, ele vai executar isso aqui no final, tá? Então, ele vai liberar os botões para clique e texto novamente, né? Ele vai dar o foco no user input, ou seja, ele vai deixar o mouse como se tivesse clicado lá e vai remover algumas classes estéticas que a gente colocou ali. Então, depois de toda essa explicação, vamos de fato testar como é que está funcionando, tá? E para isso, você tem que ligar o seu servidor.
No caso, o servidor não, a sua API, né? E a gente faz isso com o Node Server.js. Então, você tem que apontar para o seu arquivo do Node, tá? Ó, ele está rodando, então está funcionando, tá? Vamos agora, de fato, testar. Recarreguei a página. Eu posso mandar o quê? Posso mandar olá, como você está? Enviei. Até enviei um negócio errado aqui, ó. Perceba que ele está com a classe digitando, tá vendo? Esse é o ícone que eu estou definindo como se fosse o AI falando. E essa é a mensagem que ele respondeu. Mas vocês perceberam que tinha um typing aqui primeiro, um digitando? Isso é o que a gente tinha informado exatamente aqui, né? Que a princípio ele colocava o typing. E só depois que fizesse a requisição, a gente removia a classe typing e de fato adicionava um texto diferente. Então é só aqui quando a gente adiciona, tá? Então só depois de receber a resposta, tanto de sucesso da API, erro de código e etc. Mas ele retorna ali. Então toda essa explicação que ficou confusa até do append message, da criação das classes, é simplesmente porque ao você clicar no append message, caso seja do usuário, ele vai criar esse elemento aqui, atribuindo ele para cá. Lembrando que tudo isso acontece no chat window, que é exatamente o que acontece quando a gente clica aqui no novo chat, que zera tudo, né? E então ele cria uma div que está sendo localizada para a direita, tem esse background, né, esse fundo, e caso seja a da AI, ele fica à esquerda, né? E perceba que ele trouxe uma mensagem interessante para nós, né? Oi, tô bem e você? Se quiser, já podemos começar com alguns exemplos de JavaScript, por exemplo, Olá Mundo e etc, tá? Então aqui ele até tenta fazer um markout, tá? Markout seria uma marcação específica, só que o nosso código, no entanto, não está entendendo ela, tá? Mas seria, por exemplo, assim, dizendo que esse código aqui é JavaScript. E por que ele respondeu essa mensagem dessa forma, tá? Uma forma meio que, você pode dizer que seja estranha, né? Porque o nosso histórico aqui, ó, é que ele é um assistente útil e amigável para criar tutoriais em JavaScript. Então, suas respostas devem ser concisas, formatadas com Markdown e focadas em código. Eu vou tirar esse formatadas com Markdown, tá? Porque você já viu que a resposta ficou estranha. E vou manter dessa forma aqui, ó, apenas para vocês verem como muda. E para vocês verem a importância dessa parte do contexto, tá? Recarreguei. Vamos então testar agora com um contexto diferente. Então, ó, olá, como você está? Tivemos uma resposta. Vou dar um Ctrl V num texto que eu já tinha aqui. Eu quero aprender a manusear arrays em JavaScript. Só um ponto, né, interessante é falar para vocês, que agora ele respondeu dessa forma, porque a gente tirou do contexto que ele é apenas um tutorial de JavaScript, tá? Só lembrando que ele demora um pouco, tá? Porque é uma API gratuita, né? Que a gente está utilizando, por isso que ele demorou tanto. Mas, ó, ele mostrou para nós várias, ó. Ele mostrou o reduce, o sum, find, filter, map, for each, for também, shift, unshift, ó, o pop, que remove o último item que a gente utilizou no código, que era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. E olha o que acontece quando a gente manda as requisições, ó. O primeiro payload tinha só o history e o que o usuário escreveu. O segundo, ó, ele já tem mais coisa. Ele tem o que o sistema tem de contexto, o que o usuário falou, o que ele respondeu a primeira vez, que foi "Oi, tô ótimo", e o que o usuário respondeu para ele. Então, tudo isso aqui criou um contexto para que a AI conseguisse entender do que a gente está falando e o que a gente está querendo saber. E é assim que acontece a magia com a AI, tá? Ele tem vários contextos e com o contexto eles conseguem responder da forma mais inteligente que ele conseguir, tá? Adicionalmente, clicando em novo chat, ele limpou tudo que foi temporário, que era o texto e os contextos, tá? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido qual foi a ideia e como que tudo está acontecendo aqui nesse nosso GTClone, na parte do JavaScript. Aqui, de fato, nós terminamos o que nós chamamos de MVP, tá? Que seria a ação básica desse nosso GTClone. Então, todas as funcionalidades básicas estamos fazendo. Abrindo, fechando, respondendo, fazendo perguntas, aguardando a resposta, clicando em novo chat para destruir o que aconteceu já e começar do zero, recomeçar. E, dessa forma, a gente já tem uma AI que está, de fato, funcionando, né? A inteligência dela pode ser um pouco questionável por ser gratuita, a velocidade também, mas aqui nós já temos tudo de fato funcionando, tá?
Nos próximos vídeos dessa nossa série, a gente vai se aprofundar em assuntos mais avançados, que vai ser a conexão desse nosso projeto com um banco de dados, para que a gente possa, de fato, logar quem está aqui. Aqui a gente deixou um texto padrão John Black, mas nós iremos nos próximos vídeos, de fato, conectar com o banco de dados e fazer esse login. Fazendo esse login, a gente pode, então, controlar quantas vezes o usuário fez a requisição, quais são os chats que ele tem. Então, a gente pode recuperar esses valores e obter esse histórico do que estava sendo dito, o que vai fazer com que ele consiga mudar, né? Selecionar mensagens com mensagens, e isso vai gerar o histórico aqui na tela também. E a gente consegue aproveitar os próprios métodos que nós já temos do JavaScript que nós criamos hoje para fazer isso. Por isso que o MVP já está concluído, então a gente consegue agora avançar numa parte mais sensível. Então, se ficou alguma dúvida, comenta ali nos comentários, eu vou ficar muito feliz em responder. Já curte, compartilhe e se inscreva no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!